Já parou para pensar o que conecta o nosso planeta inteiro com a menor célula do nosso corpo? Pois é, a resposta é uma única molécula, a água. Ela não é só importante, não. Ela é, literalmente, a base de tudo que a gente chama de vida. E quando a gente olha para dentro, a coisa fica bem pessoal. 60%. É isso mesmo. Mais da metade do corpo humano é basicamente água. Nós somos feitos de água. Bom, mas essa água toda não está ali parada, né? A maior parte dela, tipo uns 2/3, fica lá dentro das nossas células. O resto está ali do lado de fora, no espaço entre elas. Mas aí vem a grande pergunta, né? Para que serve toda essa água? O que ela está fazendo lá dentro, afinal? Então, para responder isso, a gente precisa dar um zoom, mas um zoom bem forte, lá no nível molecular. É hora de conhecer a verdadeira estrela dessa história toda, a molécula de água. Olha só para ela. Parece tão simples, né? H2O. 2 hidrogênios, um oxigênio, tudo ligado ali por umas conexões bem fortes. Só que é justamente num detalhe, num pequeno desequilíbrio dessa estrutura, que está o segredo dos superpoderes da água. E esse desequilíbrio tem nome, viu? É a tal da polaridade. Guarda bem essa palavra, porque ela é o segredo de tudo. E é isso que a gente vai desvendar agora. Tudo começa com um conceito chamado eletronegatividade. Pensa num cabo de guerra. De um lado, o oxigênio, e do outro, os hidrogênios. E o prêmio são os elétrons. Acontece que o oxigênio, ele é muito mais forte. Ele puxa os elétrons com uma força danada para o lado dele. E qual o resultado desse cabo de guerra? É simplesmente fascinante. Como os elétrons ficam mais tempo perto do oxigênio, aquele lado da molécula fica com uma carga levemente negativa. E os hidrogênios, que perderam a disputa, ficam com uma carga um pouquinho positiva. Na prática, é isso aí. Cada molécula de água vira um mini ímã. Beleza, então cada molécula de água é um imãzinho. Tá, mas e daí? E quando a gente junta bilhões e bilhões delas? Aí que a mágica realmente acontece. É aí que entram as famosas pontes de hidrogênio. Pensa bem, se você tem um monte de ímãs pequenos, cada um com um lado positivo e outro negativo, o que acontece quando eles chegam perto um do outro? A resposta é atração. Exatamente como ímãs, o lado positivo de uma molécula, o hidrogênio, é atraído pelo lado negativo de outra, o oxigênio. Essa conexão é a ponte de hidrogênio. É como se fosse uma rede social molecular, sabe? Todas conectadas, o que deixa a água toda coesa, meio pegajosa. Então, para resumir a história, a ponte de hidrogênio é uma atração elétrica. Sozinha, ela não é lá essas coisas, é bem fraquinha. Mas o poder está nos números. Junta bilhões delas. E pronto, você tem a força que dá à água todas aquelas propriedades incríveis que sustentam a vida. Certo, a gente já deu uma espiada no mundo micro. Agora, vamos voltar para o nosso corpo. Vamos ver como essa química toda se transforma em biologia, num verdadeiro milagre da vida. É por causa dessa estrutura toda especial que a água consegue fazer coisas fantásticas dentro da gente. Ela funciona como o solvente universal, como um meio de transporte e, claro, como um baita regulador de temperatura. Vamos começar pelo solvente universal. Lembra dos nossos ímãs moleculares? Então, eles são perfeitos para cercar e separar outras moléculas, tipo sal. É por isso que se diz que a água é o palco da vida. É nela que todas as reações químicas do nosso corpo acontecem. Sem água, simplesmente, nada acontece. E a questão da temperatura? Nisso a água é craque. Ela aguenta muito calor sem esquentar de verdade. Sabe por quê? Por causa daquelas pontes de hidrogênio todas. Elas absorvem energia como esponjas. É exatamente por isso que suar funciona tão bem. Para evaporar, a água do suor rouba um monte de calor do nosso corpo e a gente se refresca. Então, para pensar, essa capacidade toda da água de dissolver substâncias, de levar nutrientes para todo lado, de manter nossa temperatura estável, tudo isso, no fim das contas, vem daquele desequilíbrio minúsculo dentro de uma única molécula. É ou não é impressionante? E isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Se um desequilíbrio tão pequeno numa molécula tão simples é a base para toda a vida como a gente conhece, quantos outros segredos fantásticos não estão por aí, escondidos nas coisas mais comuns, bem debaixo do nosso nariz?